É aquele dia que a gente sempre conversa aqui com a nossa advogada, parceira aqui da Band News FM, a Suelen Mendes. Muito boa tarde, Suelen. Boa tarde, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Sexta-feira chegando, final de semana tá aí na porta, todo mundo vai pegar o celular na mão, o computador, aí sempre pinta aquela propaganda, um site ali, outro aqui, acaba comprando uma coisa, às vezes nem necessária né, Suelen? E o pessoal tá sempre aí fazendo uma comprinha pela internet mesmo, principalmente durante a pandemia. Mas é preciso, claro, ter muitos cuidados, né? Porque a gente precisa ficar atento também que os nossos direitos do consumidor ali na plataforma online também estão resguardados. Durante esse período da pandemia, tem saído aí muita notícia de que aumentou bastante, né, o consumo, o primeiro consumo, né, das compras online, aquelas pessoas que ainda não tinham feito nenhuma compra, passaram a fazer agora. E com isso, Suelen, tem aparecido também muito problema, muita questão aí ligada a reclamações nesse período? Sim, é verdade. E ótima a sua observação, Leandro, porque a gente observa que os dois lados estão vivendo essa realidade pela primeira vez, né? A gente tem vários consumidores que estão fazendo a primeira compra online, mas a gente também tem vários fornecedores que estão fazendo a primeira venda online. Então, a pandemia acabou adiantando, né, o que poderia demorar um pouco mais. Então, o que a gente pode elencar como principais cuidados para a pessoa que vai fazer uma compra online, né? Principalmente, como você disse, aquelas que aparecem no telefone como um sinal divino de compra, né? Mas é porque ele está sempre de olho no que você está precisando. Sim, com certeza. E aí aparece como se fosse uma promoção e a gente fala, nossa, é imperdível. Então, o consumidor tem sempre que ficar atento ao preço, porque muitas vezes tem um valor, e aí quando você vai pagar, o valor é outro, porque às vezes aquele é o valor para pagamento à vista, no boleto. Então, tem que prestar bastante atenção. Qual é o preço à vista? Qual é o preço a prazo? Qual é o valor do frete? Porque vai refletir também no valor final que você vai pagar. E principalmente, quando a gente está falando de bens duráveis, como eletrônicos e eletrodomésticos, se não tem nenhuma garantia estendida embutida no preço. Porque às vezes você clicou ou deixou de clicar em alguma opção e incluíram a garantia lá sem que você tenha comprado. Uhum. Agora, Suelen, vale aquela máxima também. Aliás, foi até o que você falou na abertura. Tem muita gente fazendo a primeira compra, mas tem gente fazendo a primeira venda. E aí, às vezes você acaba chegando numa loja que não tem experiência com essa logística, né? De como fazer uma entrega no período certo. Ou às vezes você compra num lugar sem muitas referências. Então, como a gente escolhe também o lugar que a gente vai comprar? Excelente pergunta, Leandro. Para o fornecedor é muito importante, a gente já conversou aqui bastante sobre isso, e é muito importante a gente lembrar sempre que a informação clara e adequada, de modo que qualquer consumidor, independente da idade, escolaridade, sexo ou profissão, entenda o que você está vendendo, como você entrega, qual o prazo de entrega e como é o pagamento. Então, o fornecedor tem sempre que fornecer muita informação sobre o produto ou serviço, características, preço, parcelamento, como é a entrega, se a entrega é própria ou se é através de correios, porque isso também influencia tanto no valor do frete quanto no prazo de entrega. E lembrando sempre de ter canais disponíveis para informação e contato do consumidor. E isso é muito importante. O consumidor que tentar falar com você, ele tem que conseguir falar com você. E para o consumidor que às vezes viu uma promoção muito interessante e está com receio do que pode acontecer, porque não conhece a loja, é muito importante ver sempre os comentários quando for em mídia social, o que as pessoas estão falando sobre aquela loja. Então, coloque o nome da loja no Google, por exemplo. Porque se tiver alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir visualizar. E também se tiver coisa boa, né? Gente elogiando, falando do produto, para você realmente concluir que é uma compra que deve ser feita.
Agora, Suelen, chegou aqui uma mensagem de um ouvinte. Eu ia até fazer essa pergunta, mas ele até se antecipou aqui. Ótimo. Quem quiser também mandar a sua dúvida, quem viveu alguma situação complicada com compra online, pode mandar para a gente aqui. Nosso WhatsApp é o 992584808. Nosso ouvinte aqui, o Reginaldo, está falando, e quando a compra não é feita diretamente com uma loja? Quando é um anúncio feito por uma pessoa e você faz a compra, há também o direito do consumidor previsto nisso? Acredito que ele está falando assim, existem alguns sites que fazem a intermediação, né, dessa compra. A gente pode citar aqui, tem Mercado Livre, OLX, você anuncia ali um produto, a pessoa entra em contato com você e compra. Como é que é isso também? Se caso a pessoa não cumpra com a entrega, o direito fica com quem fez o anúncio, ou a plataforma que está hospedando também esse anúncio tem alguma responsabilidade legal? Excelente a pergunta, Reginaldo. Isso. Né? Uhum. Reginaldo, excelente sua pergunta. A gente tem que fazer duas observações, Leandro, pela seguinte questão. O fornecedor, ele pode ser pessoa física ou jurídica, desde que ele faça aquilo com habitualidade, que ele lucre, não tem problema. Às vezes pode ter um vendedor no Mercado Livre, como você disse, que está ali se apresentando como pessoa física, mas ele atua verdadeiramente como empresa. Mas tem uma situação, por exemplo, venda de carro entre pessoas físicas. Eu estou vendendo meu carro porque eu quero comprar outro, e você, Leandro, pessoa física, quer comprar de mim. Eu não sou uma empresa, eu não trabalho com isso, eu não ganho dinheiro com isso. Eu apenas estou desfazendo de um bem. Nesse caso específico, não vai incidir o Código de Defesa do Consumidor, vai incidir o Código Civil. Agora, se você está comprando de alguém que, ainda que se apresente como pessoa física, você vai lá no Mercado Livre, que é o exemplo que você deu, tem 1.000 vendas, 400 vendas, você está falando com uma empresa ou com uma pessoa que faz ativamente aquilo ali. E aí incide o Código de Defesa do Consumidor, sim. E aí tem todos os direitos. Legal. A gente está analisando aqui também alguns dos assuntos que você também separou para a gente aqui. Tem um que é bem interessante, que é você analisar a sua fatura do cartão ou o valor que foi debitado na hora da compra, se tem alguma diferença do valor. Às vezes você não recebe a notificação ou nem olha a fatura depois e pode ter uma diferença ali, né? Exatamente, Leandro. Os bancos, hoje em dia, eles têm um sistema de informação de compra, tanto na conta como na fatura do cartão de crédito, que é o aviso por SMS. Os consumidores podem habilitar e, claro, tem sempre ver com o banco com antecedência se não há nenhum custo para isso, porque isso é um serviço e o banco pode cobrar por ele. Então, é possível habilitar, não tem custo, é um custo que você aceita contratar, você pode habilitar esse serviço de SMS, e aí ele vai falar, olha, foi feita uma tentativa de compra, e às vezes você está trabalhando, você não fez. Ou então você fez uma compra, você comprou um produto, por exemplo, de R$ 99 e chega uma informação de que foi passada uma compra de R$ 300. Então, você consegue agir imediatamente antes do fechamento da fatura, contestar aquela compra e impedir, por exemplo, que outras compras sejam realizadas caso não tenha sido o consumidor que fez a compra. Então, se antecipar com isso é bem interessante, principalmente porque agora a gente acaba fazendo compras na internet e a gente não observa, mas muitos sites deixam os nossos cartões gravados para compras futuras. Então, aquela informação fica no site. Então, o consumidor tem que ficar muito atento em relação a isso. Depois que colocou o número do cartão, as informações, vê se não tem nada ali que indique que aquela informação vai ficar gravada. Se tiver, pedir para não ficar, porque é uma garantia que você tem que aquela empresa não vai ter os seus dados. Agora, uma questão assim que até o meu padrão de consumo, tá, Suelen? Compras mais caras ou produtos mais duráveis, algum eletrodoméstico para casa, uma compra maior, a gente acaba indo assim, o ideal mesmo é ir naquele lugar que você tem um conhecimento, que é mais famoso, que tem uma credibilidade. Agora, uma compra um pouquinho mais barata, que você pode ali achar que vai tomar um certo prejuízo, ali você arrisca em um lugar menos conhecido.
Isso também é indicado, porque às vezes tem gente que acaba caindo assim, nossa, vou comprar uma televisão aqui que tá R$ 1.000 mais barato, mas numa loja que você nunca ouviu falar. Né? Uma coisa é você comprar um chinelo numa loja dessa, outra coisa é comprar uma televisão. Né? Então, o nome, essa credibilidade, a gente tem que levar em consideração também nessa hora, Suelen? Ótimo você ter falado isso, Leandro. Eu penso um pouco diferente. Vamos ver se você concorda. Vamos lá. Eu acho que a gente vai pelo preço, mas pela marca do produto e não da loja. Vou dar um exemplo. A gente pode falar o nome de marca aqui? Pode falar. Por exemplo, você quer comprar uma televisão da Samsung. Uhum. Você quer a Samsung porque é uma fabricante renomada, que você conhece, você sabe que os produtos dela são bons e que se você tiver algum problema, ela vai te apresentar uma assistência, porque você sabe que ela tem um mercado muito bom aqui no Brasil. Sim, Né? Não é uma coisa que você está comprando de fora. Então, quando você recebe uma oferta ou aparece alguma coisa no seu celular indicando que uma loja está vendendo aquilo barato, você não está indo na loja porque a loja é barata. Você está indo de encontro a um produto que você quer que naquele local é mais barato. Uhum. Então,